Será que eu tô ao vivo? Ah, deu certo. Estamos ao vivo. É isso aí. Boa noite. Vamos acenando aqui. Ai, não, pera lá, ainda não. Isso. Aí. Boa noite a todos. Que bom que a gente tá aqui. Que ansiedade que eu tô. De tanto tempo que não tem uma live aqui no Grupo Amar. Então hoje a gente está iniciando aí novamente o projeto Live Azul, que a gente faz algumas lives aí para que a gente possa trazer bastante informação, novo conteúdo, o que há de mais novo aí, de novidade no TEA, informações importantes. E o Grupo Amar essa semana, né, toda a comunidade autista essa semana, a gente tem aí o Dia do Orgulho Autista, né, no dia 18 de junho, na próxima sexta-feira. Então aí é uma semana bacana para nós, uma semana de discussão, de pensamentos, de reflexão aí sobre nossa situação atual, sobre o autismo, sobre tudo que está aí de novidade. Então a gente não podia deixar de conversar a respeito do nosso tema, que é o objetivo do grupo e de todas as ações referente aí à conscientização do autismo. Então a gente tem que conversar muito sobre esse tema. Então essa semana é a semana ideal, dia 18 de junho, Dia do Orgulho Autista. Então a gente vai fazer uma série de lives essa semana. Então, começando hoje, as lives azuis, né? A live azul, no dia 13, hoje nós vamos ter a presença aí das nossas amigas queridas especiais, a nutricionista Tainara e a minha querida, né? Imagina, né? Pedagoga e a minha amiga, sobrinha, desculpa, pedagoga, a Tatiane Olandini, que é lá do CEDI. Então hoje nós temos essas amigas aí, parceiras muito importantes. Amanhã, dia 14, nós temos Óleos Essenciais, um bate-papo sobre tudo o que envolve aí o óleo essencial com o autismo. Então amanhã nós vamos ter a presença da consultora, nossa amiga Lilian Munhoz. Na terça-feira, dia 15, nós vamos ter um bate-papo sobre leis, sobre tudo que há de novidade aí referente às leis. Então nós vamos vai estar conversando aqui com o advogado Dr. Guilherme Giroto. Na quarta-feira, dia 16, nós vamos bater um bate-papo muito interessante, porque nós vamos conhecer juntos o Instituto Pernas Preciosas de Londrina, que é um instituto que faz um trabalho maravilhoso com toda a comunidade PCD. Na quinta-feira, nós vamos também bater um bate-papo bem interessante com o pessoal de Londrina, mas dessa vez com o Rotary Club PCD, que também está fazendo um trabalho ali fantástico em Londrina e que nós temos novidades e que em breve nós vamos ter aqui em Arapongas também o nosso Rotary Club PCD Arapongas. Isso muito em breve, está chegando aqui. Na sexta-feira, no dia 18, Dia do Orgulho Autista, vamos ter um super bate-papo com o deputado estadual, subtenente Everton, que assim, gente, sancionou um monte de leis aí para o pessoal todo da comunidade autista, PCD, mãezinhas, gestante, primeira infância. Então a gente vai saber tudo que tem aí de direitos na sexta-feira com o deputado. Um recadinho muito importante, assim, antes de eu dar o recado, gente, essa luz aqui de casa é muito ruim. Eu me vejo assim bem escura, então não tem outro lugar para fazer, tem só aqui. Pessoal que fez o pedido aí da carteirinha de identificação do autista, nós vamos estar entregando no sábado, tá? Porque no sábado, dia 19, nós não vamos ter live, mas nós vamos ter um pit stop lá com a galera da clínica Cuidarte. Então, no sábado de manhã, das 9 às 11, nós vamos estar entregando a carteirinha para quem fez o pedido da documentação e também vamos ter lá um momento ali bem bacana, bem interessante ali com esse pit stop ali na frente da clínica Cuidarte. Aí essa semana a gente traz mais informações sobre o pit stop. Quero dizer também que eu tenho algumas camisetas da campanha que foram feitos pedidos, mas que não foram retirados, né? Então aí nós temos algumas camisetas aqui para venda, caso alguém queira. A gente não está conseguindo fazer as entregas, mas está aqui disponível, tá?
A campanha de conscientização do autismo, gente, ela se inicia no mês de fevereiro. Então a gente fica fevereiro inteiro, março inteiro e abril inteiro. Então no dia 30 de abril a gente encerra a campanha de conscientização do ano. E o Grupo Amar realiza as entregas, a gente faz aquela entrega bem bacana lá, né, num dia para que todo mundo consiga ir lá retirar a camiseta. A gente não consegue fazer as entregas individuais, então algumas pessoas não conseguiram retirar e aí tem essas camisetas aqui disponível, certo? Então hoje, iniciando aí o nosso projeto dessa semana com Live Azul, nós vamos ter um bate-papo muito bacana com a nutricionista Tainara, que é aqui do nosso Grupo Amar. Deixa eu acenar aqui para todo mundo que tá aqui. Vamos ver quem que tá aqui agora. Ai, quanta gente, que legal. O Leandro, o pai do Otávio, a Drica, que ganhou no sorteio, a Charmila, a Cleo, o Douglas, Renata, Carol, a Tati. Muito bacana, gente. Obrigada por estar aí acompanhando. Vai ser um bate-papo muito, muito legal. Tainara, então, vamos aguardar a Tainara chegar aqui para a gente iniciar, então, a nossa live dessa noite. Um bate-papo sobre nutrição e sobre aí o que há de mais novo no TEA com a pedagoga e mestranda Tatiane. Vamos lá aguardar, então, a Tainara, a hora que você quiser, Tainara. Você manda aqui a solicitação que eu já... Ó, o Douglas tá aqui, pai do Yuri. A Cleo, tô assinando aqui para todo mundo. Tainara, vamos lá. Aqui. Será que... Aí, deu certo. Deu certo. Boa noite, Tainara, tudo bem? Tudo bem, e você? Que bacana. Um prazer muito grande ter você aqui nesse nosso bate-papo. Hã? A minha internet Deu uma cortadinha. Deu uma cortadinha. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? E aí? Agora, fala. Você tá Tô me ouvindo ouvindo. bem? Então, beleza. Tô aqui. Tô ouvindo um pouquinho. Tá dando uma cortadinha, mas eu tô ouvindo. Pessoal, dá um retorno aí pra nós. Hã? Eu tô aqui em casa, desliguei tudo. Davi saiu. Então. Aqui também. Aqui tô sozinha aqui. Qualquer coisa Então você me tá fala. bom, vamos lá. Vai dar certo. Que eu desligo o Wi-Fi e ligo o 4G. Como, Tainara? Qualquer coisa você me fala. Olha lá, a Carol deu um retorno. Tá ouvindo? Ai, valeu, Carol, pelo retorno. Tainara, então, vamos começar. Obrigada, então, por ter aceito o convite para estar participando aqui conosco. Então, a Tainara é mãe do Grupo Amar, mãe desse lindo aqui, olha, gente. Essa criança linda aqui, que é o Davi, né? Que teve essa capa de revista aqui maravilhosa. Então, esse aqui que é a razão do viver aí da nutricionista Tainara, né? É o Davi. Parabéns pela revista. Obrigada. Foi uma honra, né? Foi um convite. Foi um prazer, assim, tampar a capa da revista, né? Foi bem legal. Sim. Que bacana. Tainara, conta para nós, vamos iniciar aqui, conta para nós como foi receber o diagnóstico de TEA do Davi. Elô, essa pergunta mexe muito comigo, porque eu acredito que foi o momento mais difícil da minha vida, né? Às vezes as pessoas ainda me perguntam como é ter um filho autista, e eu digo, é o filho que nenhuma mãe idealiza. Uhum. Porque dentro de tudo, de todas as expectativas que uma gestação traz e tal, dentro de tudo que a gente vive, quando você recebe o diagnóstico, quando você enxerga que o seu filho não é típico, né, não se enquadra nos padrões ali, pré-determinados, talvez eu diria, é um baita de um susto. Você fala, e agora? E agora? E aí, é verdade. A Carol, inclusive,
a Carol, inclusive, que está aqui, foi quem me abriu os olhos. Um dia, gente, nossa, eu sou grata, Carol, até o fim da vida, porque um dia o Matheus dela estava junto com o Davi e eu encontrei ela no supermercado e tal, e daí eu falei assim, Carol, você percebe, o seu filho faz isso, o seu filho faz aquilo. Carol, e aí a gente, tanto as minhas perguntas quanto as respostas dela. Interessante. Ai, ó, meu. Tanto as perguntas, elas se encaixavam, porque eram as mesmas perguntas que ela queria me fazer. E aí a Carol, ela dava um passo à frente, e aí ela ia me dando, leva em fulano, vai em ciclano, faz tal, investiga assim, faz tal exame. E aí foi onde eu fui caminhando no destino da Carol. E aí a gente chegou no diagnóstico. Mas óbvio, tá? É muito simples, mas na verdade é muito complexo, né? Receber o diagnóstico. E a gente teve o diagnóstico em março do ano passado, quando o Davi tinha 2 anos. Então, esse diagnóstico veio junto com a pandemia. Então foi muito difícil, porque daí a gente estava dentro de casa, com aquele período que ficou todo mundo em casa. Sim. E foi difícil porque gritava para nós, né? O diagnóstico, o que ele fazia, os comportamentos gritavam. Então não tinha como a gente fugir daquilo. E óbvio, também não era uma opção. Enfim, a gente diagnosticou com a Tati, que inclusive vai falar depois. Foi ela que me ajudou com o diagnóstico, porque a Tati fez uma avaliação, aplicou uma avaliação no Davi de desenvolvimento, e a parte social ele não atingia o esperado, né? O esperado para a idade. Daí foi onde ela me encaminhou para o neurologista, a gente foi para o neuro e daí foi diagnosticado. E a gente tá aí. Entendi. E tá aí na batalha, na luta aí, já teve muito avanço. Vestindo a camisa azul. Tá cortando, Tainá. Vestindo azul, isso mesmo. E estamos aí, nessa caminhada, né? Tainara, mas me diga uma coisa agora, assim, a gente está falando aí na Semana do Orgulho Autista. Eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Você como mãe, nutricionista, como que está sendo essa rotina para você aí na sua casa em relação à seletividade alimentar, de quando você recebeu o diagnóstico aí no início da pandemia até hoje? Creio que você deve ter estudado muito sobre o assunto. E o que você acha que o autismo tem para se orgulhar em relação à nutrição? Tá, vamos lá. Então, Elô, é muito importante ser dito isso. Eu sou mãe de uma criança autista e não nutricionista de autista. Né? É bem diferente. Porque como mãe, entra muito a questão emoção. E a nutricionista, ela tem que ser muito razão. Ela tem que olhar aquilo e tratar com razão. E eu misturo um pouco dos dois, sabe? Eu falo para os meus pacientes, às vezes, que o Davi é o meu rato de laboratório. Porque com o diagnóstico... Então, assim, o Davi, uma das questões que ele tinha em déficit era alimentação. Né? Então, um número exato, eu não vou saber te falar, mas a Tati pode falar depois. Existe um número exato de crianças com TEA que apresentam distúrbio gastrointestinal. Então, é bem comum esses distúrbios nas crianças, né? E o Davi é um deles. A parte intestinal dele, ele tem alergia alimentar. Ele apresentou, então, ele veio, a gente fez a introdução muito bem feita, ele vinha se desenvolvendo, mas a partir do momento que ele teve a poda, que ele perdeu a aquisição, que ele teve uma regressão, a alimentação cessou. Ele não comia mais nada. Então, assim, eu passei do 1 ano e meio aos 2 anos e meio, o Davi só aceitava milho. Todo mundo na escola. Só milho? Onde ele estudava.
enfim, todo mundo sabia que a única coisa que o Davi aceitava para comer era milho. E Mas, isso tipo assim, cozido, mas o milho. cozido. O milho Na não, a coxinha, o milho não. espiga, só na espiga. A professora Tá soltava. cortando, eu não tô conseguindo. Tá me ouvindo? Tá Vou tentar. cortando um pouco, eu não tô conseguindo ouvir a frase toda. Agora tá dando uma Liguei, paradinha, tá? eu Acho liguei que meu tá. 4G. Você ligou? Liguei, vamos ver Tá, vamos lá se então. melhora, né? Tá me Tá. vendo melhor? Então, eu tô te vendo, normal. Eu só cortando mesmo a fala que tá. Aqui pra mim, eu não sei pro pessoal que tá acompanhando. Se alguém puder dar um retorno. Deixa eu ver, ó. Tá bem baixo o som da Tainara. E a Mayara tá falando. Tá. E agora, Dá um Mayara, retorno melhorou? aí pra nós, pessoal. E agora eu tô te ouvindo. Bem, tá, a frase toda, assim. Tá. E aí, conta do milho. É só milho na espiga, milho cozido, ou milho no arroz, milho na coxinha, milho. Como assim? Só cozido na espiga. Só. Obrigada, Adriele. Tá me Tá ouvindo cortando. você? Não, pra mim tá cortando, mas o pessoal tá dizendo que tá legal ali, ó. A Adriele disse que pra ela tá ótimo. Eu tô cortando um pouquinho, mas eu Quem sabe vou faz tentar ao aqui vivo. entender. Vou tentar entender aqui. Tainara, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue agora, hoje, né? Que nem você estava falando, ó, para mim tá bom também. Ah, tá legal ali, ó, melhorou. Tati tá dizendo que tá ok. A Isadora, então tá ok. Então tá, vamos lá, na história do milho. Então, e aí nesse milho aí, a gente foi evoluindo e aí entrou o papel da nutricionista, né? Porque é muito comum nesse período as crianças apresentarem seletividade, mas quando a gente coloca o transtorno do espectro autista, isso pode aumentar muito. Pode aumentar por questão sensorial, pode aumentar por questão de comportamental, e daí é bem ampla, né, essa questão. Mas assim, quando a gente pensa no autismo em si, ele tem várias coisas, até escrevi aqui, né? Então, desequilíbrio nutricional que pode estar, pode ser uma questão de alergia ou hipersensibilidade, pode ser questão de inflamação, pode ser uma questão de ação de opioide, que daí entra a parte dos alergênicos, né? A caseína, o glúten, que é muito falado nessa Sim. parte. Uhum. A introdução de alimentos precoces, a falta do aleitamento materno, enfim, um diagnóstico tardio. Essa questão é muito ampla em si. E não só no Sim, indivíduo autista, Elô, não só no autista, mas no ser sim. humano como um Não. todo. Uhum. Porque assim, tá. Então, desbiose intestinal é só autista? Não, é um todo. Isso é para Não. qualquer paciente. Então, todas as vezes que eu vejo um paciente meu com alguma dessas particularidades que eu encontrava no Davi, eu trato como eu tratei o meu filho. Entendi. E funciona Entendi. muito. Então, Aham. para o meu crescimento como profissional, foi assim, de 0 a 10, 10. Eu me tornei 10, eu outra imagino. profissional. Eu me tornei outra profissional depois do diagnóstico, né? Mas, Uhum. enfim, pensando para esse lado nutricional, o que aconteceu com o Davi? A gente restaurou função, a gente tratou o intestino que estava inflamado. Pensa, uma criança que durante um ano comeu só milho, a Fer Carrasco, que é a nutricionista do Davi, um dia disse assim para mim, Tainara, ele é como se fosse um carro a 200 por hora em segundo. Ele tá fazendo, o corpo dele tá fazendo todo o máximo que consegue, mas ele não vai. E aí, quando a gente corrigiu os desequilíbrios, fez as suplementações necessárias para ele,
Então, isso é muito importante também falar na nutrição. Hoje o Instagram é terra de ninguém. Então, cada um fala o que quer, como quer, né? E a ciência diz que existe exclusão de glúten, exclusão de caseína, tirar aditivo alimentar e tal. Isso é importante para qualquer ser humano, porque são alimentos pró-inflamatórios. Mas a gente tem que respeitar muito a tolerância dessa criança. Toda a individualidade de cada um. Perfeito, perfeito, individualidade. Porque por muito tempo, o Davi ele é alérgico a ovo, tá, Elô? A gente diagnosticou com 6 meses. Então, por muito tempo, ele ficou sem o ovo. E quando eu descobri o autismo, então a gente tirou o glúten, tirei a caseína e fiz lá tudo que mandava o roteiro. Sim. E hoje, que ele eventualmente consome glúten, consome lácteos, ele passa super bem. Então, eu tô te ouvindo ainda. Pode falar. Eu tô te ouvindo, não consigo, tá cortando para mim. O importante é que todo mundo que tá acompanhando esteja. Tá todo mundo dizendo que o som tá legal. Aqui para mim tá cortando e eu não sei porquê. Desliguei tudo, tô quietinha aqui, não sei o que tá acontecendo aqui com o meu telefone, mas eu tô ouvindo, assim, tá cortando. Eu vou até dar uma olhada aqui. Espera, lá, tá tudo ali, tá tudo certo aqui. Não sei por que tá cortando. Mas, enfim. Então, e como que você conseguiu... a gente, às vezes, corta, assim, no meio da frase, sabe? Tainara, mas me diga uma coisa. Como que foi você incluir novas medicações na alimentação do Davi? Como então, que foi? Assim, foi gradativo, com certeza, né? Tá dando para ouvir normal. A Mayara tá dizendo que tá legal. Então, é isso que é importante. O que a gente fez? Ótimo. Então, o que a gente fez, Elô? Eu restaurei função. Então, por exemplo, o intestino estava ok. Usei probióticos na dieta dele. Tirei alimentos inflamatórios, ricos em açúcar, ricos em conservantes. Então, assim, mas a gente tem que levar em consideração que cada autista tem um perfil e que cada um pode apresentar uma seletividade e um agravante. Sim. Né? Talvez o Davi aceite arroz e feijão, mas o Emerson não. Então, assim, a gente tem que levar isso em consideração. Então, a pessoa que vai acompanhar essa criança, ela tem que saber ir aos poucos, e esse trabalho do aos poucos pode durar muito tempo. Então, juntamente com a mudança na dieta, entra o trabalho da Tati como psicopedagoga, entra o trabalho da Marina, que acabou de entrar, que é a TO do Davi. Então, a Marina entrou. A Marina veio aqui em casa e a gente trabalhou a respeito de seletividade. Então, querendo ou não, eu tenho um grupo que me auxilia. É uma equipe. É um grupo, exatamente. É uma equipe ali que está auxiliando. Não foi assim, não foi do dia para hoje o Davi come tudo. E muito bem. Olha que beleza. Mas foi um trabalho de 1 ano. Hoje ele está com a alimentação... Hoje sim. Hoje a gente ainda tem um déficit na questão de fruta. Mas assim, comparado ao que era, meu Deus, não tem... Nossa, sim. É 100% a mais. Mas o que as mães têm que entender é que é preciso de paciência, né? Como tudo no TEA. Tem que ser cheio de paciência, né? Porque o progresso vem, o desenvolvimento vem. Eu tentei forçar, eu tentei enfiar a goela abaixo, eu tentei mudar a textura, eu tentei... E, na verdade, era dele. Era uma coisa além dele. E esses desequilíbrios, Elô, por exemplo, um desequilíbrio intestinal, uma desbiose, uma alteração
gastrointestinal, leva a mudança de paladar, né? Leva a mudança de desenvolvimento neurológico. Então, por exemplo, a partir do momento que a gente melhorou a alimentação do Davi, o rendimento nas terapias dele foi completamente diferente. Sim, entendi. Muda mesmo, com certeza. Tem foco, Então, se é o contexto. concentra, né? Exatamente. E aí, teve uma época até que ele estava comendo bolacha de chocolate. E agora que eu consegui tirar a bolacha, ele melhorou mais ainda. Então, assim, cada semana é um novo desafio. Maiara. Ó, Pergunta a da Mayara Maiara. está te fazendo uma pergunta. A Mayara está fazendo uma pergunta aqui. E como você ligou? Como você lidou com os palpites? Os palpiteiros de plantão, né? Todo mundo ali falando. Eu ainda lido, Maiara. Porque é uma questão... A alimentação está muito incluída no social, né? E se eu quero que o meu filho esteja presente socialmente em alguns ambientes, eu tenho que aprender a lidar com os palpiteiros. Ela sofre, a Mayara sofre. Eu faço as cegas, eu levo a comida dele dentro, o que eu sempre defendo, até com o meu marido, Maiara, não é uma questão assim só muito de fora, não, até com o meu próprio marido, porque ele não é nutricionista, então ele não tem o conhecimento que eu tenho. Então, por exemplo, o máximo que eu posso fazer, então eu sempre digo que o padrão da dieta do Davi é muito bom, para que a gente saia e coma batata frita, para que a gente saia e coma docinho no aniversário. E que isso não interfira nele. Para que a gente possa estar inserido no meio social sem que isso comprometa o desenvolvimento, né? E a alimentação. Mas é muito questão de avaliar a tolerância. Porque teve um tempo que o Davi não tolerava alguns alimentos. Então, o leite era uma coisa que desencadeava diarreia. O glúten era uma coisa que desencadeava prisão. Então, prendia o intestino dele. Então, eu tinha que ficar fazendo manejo de tudo isso. Mas daí é avaliar a criança mesmo, né? E o que ela é capaz de tolerar. Entendi. E tapar os ouvidos. Palpiteiro vai ter sempre, né? Sempre vai ter os palpiteiros aí. Tainara, para a gente encerrar, para mim, né, para a Tati, que já está aí no horário da Tati chegar, o que o autismo hoje tem para se orgulhar referente à nutrição, aos nossos filhos aí que tem toda essa seletividade, toda essa problemática envolvendo a alimentação. Nós temos relatos no grupo Amar de crianças que só comem arroz branco, que só comem, que nem você falou no caso do Davi, o milho, que só come macarrão sem molho, só come a pizza ali sem só a massa da pizza e tal. O que hoje, isso a gente já sabe, né? Já veio relatos aí de muito tempo. O que hoje o autismo tem para se orgulhar na nutrição? Olha, Elo, essa é uma pergunta bem difícil, né? Porque é muito individual. É muito individual e só entende realmente quem está dentro de casa, com a criança. Então, assim, a nutrição tem muito o que fazer por cada um, seja ele autista ou não. A nutrição, a palavra já diz, né? O alimento ele não tem a função única e exclusiva de encher a barriga. Alimentos in natura, comida de verdade que a gente diz, tem o poder de nutrir. É rico em fibra, em micronutriente, em vitaminas, em minerais, alto valor nutricional. Então, a gente precisa, o máximo, oferecer comida, sempre. Então, a Marina me falou uma coisa uma vez, e como nutricionista, aquilo mexeu muito comigo. Ela disse assim, Tainara, o seu filho, ele sabe abrir o armário e pegar a bolacha porque é o que está ao alcance dele. Se você não abrir a geladeira, picar a melancia e oferecer para ele, ele não vai comer. Vai comer.
É uma Então, mudança na residência toda, né, Tainara? então, em alguns momentos, a gente tem que parar de categorizar isso só como de autista, entende? E, na verdade, é um todo. Abrir aí, ampliar. Isso é o oferecer, o estar presente, o ter disponível é muito importante. É se preocupar como a função de nutrição pode mudar a vida daquela criança. Então, o dia que eu vi o meu filho fazendo cocô com formato, com cor e com cheiro, foi o dia mais feliz da minha vida. Porque eu Essa entendi história o do que a cocô. nutrição, o que Sim. a nutrição podia fazer por uma criança. Né? Porque ele deixou, era uma criança que só comia milho e hoje come de tudo. De Então, tudo. assim, então a Bacana. nutrição tem esse poder. Porque hoje ele é uma criança com um organismo em funcionamento. Então, é isso que a nutrição, é isso que o autismo fez eu me orgulhar como pessoa, como nutricionista. O quanto o corpo agradece, corresponde quando a pessoa está bem nutrida. Que Mas bacana para as esse mães, teu relato. mas assim, que não conseguem, paciência, né? Se o meu filho, então hoje ele come abobrinha, assim, pura? Não, mas eu pico a abobrinha e boto no feijão. Ele come couve? Uhum. Não, mas eu faço ela no forno e fica com cara de batata palha. Entendeu? É assim, o que eu como mãe posso fazer. O ideal era que comesse daquele jeito, que comesse a abobrinha e ali ótimo, ia ser muito, muito bom. Uhum. Mas não dá. E tá tudo certo, eu faço o Mas tem melhor que que eu fazer aqueles posso. truques, né? Eu Fazer os faço o melhor que eu truquezinhos ali posso. para isso. E tá dando certo, muito certo, tá aí os resultados. Ó, nós temos aqui um relato aqui do Bertaço. Ele diz o seguinte: eu concordo com a individualidade dos nossos filhos autistas e muitas vezes vejo que a seletividade alimentar é o que o pai oferece. Devemos oferecer através disso, vamos observando. Então, é aquilo que você disse, né? A gente tem que fazer uma mudança total na residência, né? Porque a gente tem que levar em consideração o padrão da família. Ah, meu filho Sim. só come carne com molho. Mas talvez porque você só ofereça carne com molho. Sabe? Aquilo é o que a gente acaba construindo. O padrão alimentar, Elô, ele é construído. Não entendi, Tainara. O padrão O padrão alimentar. alimentar, ele é construído. Ah, sim. Dia após dia. Não deve ser fácil, né? É muito árduo aí o trabalho, não pode desistir no meio do caminho, tem que perseverar ali para que há uma mudança aí de consciência e mudança em toda a família, né, Tainara? Perfeito, é exatamente isso. Muito bem, que bacana. Tainara, quero agradecer de coração a tua aceita aí de estar aqui com a gente, por ter aceitado o convite de estar aqui participando conosco. Muito obrigada. É um bate-papo que a gente tem aí assunto aí para 2 lives, que é um assunto muito rico de informação, que a gente precisa receber esse conteúdo. Então, aí já fica o convite aí para uma próxima live, para que a gente faça ela integral ali, porque assunto a gente tem, perguntas a gente tem aqui, ficou um monte ainda para fazer, e vamos bater um papo aí novamente no futuro, porque a nutrição hoje, a gente sabe aí, olha, que segurou aí a onda dessa pandemia, né, em relação à pessoa que tem a imunidade ali estabelecida, imunidade alta, imunidade baixa, A nutrição tudo ganhou isso um aí valor, através né? dos alimentos.
A nutrição ganhou um valor, uns olhos, né, diferentes. Sim, tá tendo aí uma grande mudança de consciência por parte de todo mundo e é um assunto muito, muito cheio de informação. Então, Tainara, muitíssimo obrigada. Desculpa, porque eu não estou tendo um retorno assim, tá cortando, então desculpa aí qualquer coisa. O importante é que o pessoal que está nos assistindo, aí nos acompanhando, entendeu perfeitamente, ouviu, e a informação é para eles, né? Então, que bacana que deu certo. Um beijo, muito obrigada. E eu me Um orgulho beijo. muito de ser mãe e nutricionista de um filho autista. Ai, que bacana, que legal. Obrigada, Tainara. Tudo de Obrigada. bom, uma ótima semana. Para você também, Elô. Obrigada, beijo. Gente, agora então a gente vai continuar a nossa live aqui com a Tati. Eu tô assim, não estava entendendo a Tainara que estava cortando a ligação, a fala dela. Então, para mim aqui, desculpa, porque não deu muito certo aqui comigo o retorno. Mas que bom que vocês aí deram aí para nós aí um retorno que estava dando tudo certo, né? A Tatiane, cadê a Tatiane Olandini, que vai ser a nossa segunda convidada aqui para a live. Vamos ver. Tati, entra aí. Faz tanto tempo que a gente não tem uma live que eu tô aqui meio perdida. Então, vocês desculpem aí qualquer coisa. Temos a semana inteira de live pela frente e aí eu vou me ajustando aqui. Não sei o que houve por estar cortando aí a conexão aqui para mim, mas eu vou resolver, né? Para a gente ter um bate-papo legal, que flui, né? Um assunto tão importante que a gente tem que conversar muito sobre isso. Então, a Tati aí, Tati, obrigada a todos que estão aqui nos acompanhando. Olha que bacana. Nós temos a Marina está aqui. Ai, gente, a Maiara que fez a pergunta, o Bertaço, a Elisa, a Adriele, Isadora, Bianca. Cadê você? Aí, a Samira, a Nath, a Tarsila. Eu estou aguardando a Tati aqui enviar a solicitação. O Raul está aqui, o Wesley. Boa noite, obrigada por estarem aí acompanhando a nossa live. E eu queria ver aqui, cadê a Tati? Isso aqui, convidar, vamos lá. A Nai está aqui. Estou com medo de fazer alguma coisa errada aqui, gente. Olha lá, a Tati está aqui. Espera lá, não tô enxergando. Aí deu certo. Deu eu tô certo. com a conexão muito instável. Eu acho que eu tentei assistir a Thay, eu entendi o que ela estava falando, mas eu caí umas 5 vezes. Tá bem difícil, já tentei mudar de lugar aqui a casa, sair correndo, me adaptar, mas tô com a internet bem ruim. Vamos ver o que sai. Eu também. Aqui para mim tá cortando. Então, o pessoal tá acompanhando, diz que tá tudo ok. Mas eu tô cortando, eu não sei o que tá acontecendo aqui. Tati, mas vamos lá, porque a gente tem um pouco tempo aqui, então eu quero te aproveitar ao máximo que eu puder. Tatiane Olandini, pedagoga, mestranda aí em distúrbio do desenvolvimento e que tem um artigo maravilhoso nesse livro, lindo, né? Olha que bacana. A Tati tem um arquivo aqui, olha, gente, que legal. Que reuniu nesse livro aqui um time de profissionais bem bacana, né, Tati? E tudo que há de novidade, muito bacana. Conta sobre esse livro, Tati. Elô, o livro, eu tô com o meu aqui também, aqui atrás. O livro é um projeto que saiu em 2019, se eu não me engano, meados de 2019, com até então com ideia de lançamento para 2020, né?
Mas a gente não tinha ideia que 2020 ia ser o que foi, né? O que foi, Então, né? assim, É. o que foi, exatamente. Então assim, quando eu fui convidada para fazer o livro, eles já tinham mais ou menos 2 capítulos, 2 temas, na verdade, 2 temáticas para que eu pudesse fazer. E aí eu optei pela alfabetização, que é um tema que eu gosto muito, muito mesmo, né? Adoro Uhum. alfabetizar. Assim, dentro dos distúrbios, né, dos transtornos, eu falo que a minha paixão são os 3, TEA, TDAH e deficiência intelectual. São os 3, assim, que eu amo estudar. Amo muito, muito, muito Que mesmo. E legal. aí eu me dedico, né? Os meus estudos são voltados nessa área. Mas aí, quando me Ah, chamaram para fazer o livro, a gente ia montar um lançamento em 2020, até então, né? E tinha uma temática um pouquinho diferente, uma ideia diferente, mas aí 2020 foi aquela turbulência toda. O livro foi adiado quase 1 ano para o lançamento, né? E a gente recebeu a notícia mais ou menos 1 mês que ele virou um best-seller pelo número de vendas. best-seller, que legal! Super, super, super Gente, legal. best-seller esse livro. E todo mundo fica muito orgulhoso, né, Elô? Porque é um Fica. trabalho, na verdade, às vezes as pessoas desconhecem os bastidores de uma obra dessa, né? Mas, assim, é extremamente trabalhoso, demanda muito da gente, né? Foram mais ou menos, acho que 8 meses trabalhando. E aí você manda capítulo e corrige capítulo e adapta aqui, adapta ali, até que você chega né, no Aham. comum ali. E é muita coisa lendo para desenvolver tudo isso, né? Muita coisa envolvida. Aí também tem as questões da editora, que padronize, que você também precisa entrar naquilo, né? Enfim. Uhum. Mas assim, Ai, que foi um bom. trabalho Sucesso, então. incrível. Parabéns, best-seller. Gente, quem não tem aí, ó, A gente adquira o ficou seu super feliz. Lá livro. na clínica tem para vender. Quem Ah, com quiser dar uma certeza. passadinha lá, Ah, como? quem quiser dar uma passadinha lá na clínica, Elô, lá tem, acho que tem só mais 5, se eu não me engano. A gente recebeu Ah, quase 100 legal. exemplares e já foi tudo. Então, lá na Tudo. Clínica Cedi, no Centro de Desenvolvimento Infantil, só passar lá e adquirir o seu livro, que agora já está como best-seller. Corre que tá acabando. Corre, está acabando. Nath, vamos lá, que nós não temos muito tempo, então eu quero que você me diga Vamos uma lá. coisa. Semana do Orgulho Autista. Dia 18, aí o Brasil aí fica aí, tem essa alusão ao Dia do Orgulho Autista. Nós, comunidade autista, temos motivo de se orgulhar agora em 2021. Qual é a sua posição sobre isso? Elô, acho que nunca se falou tanto em TEA, igual a gente fala hoje, né? E que bom que a gente está falando tanto nisso, e que bom que a gente está levando isso para as pessoas, né? Que bom que Uhum. essas pessoas estão aí no nosso meio, convivendo com a gente, né? Enfim. Então, o que acontece, Elô? Peraí, deixa eu só trocar a conexão aqui, só um pouquinho, porque senão vai cair. Ele já está mostrando para mim fraco. Então, o que acontece? Se vocês estão me ouvindo bem, gente, me dá um retorno, porque minha conexão tá bem fraquinha. Alguém aí para dar um retorninho? Você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo assim, dá uns cortezinhos. Um pouco menos que da Tainara. A Tainara cortou um pouco mais, mas eu tô ouvindo. Pessoal, dá um Tá retorno aí, ouvindo? ó. A Tainara disse que sim. A A Tainara Thay tá já dizendo aqui que tá ouvindo bacana. Então, beleza. Tá. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho. Na minha área, Lu, eu vou voltar para vou puxar a sardinha para minha área, né? Lógico. Claro, para sua área. Os filhos já estão aqui, ó. Eu falei para eles assim: fiquem para lá, não venham aqui. É isso. Já tem as coordenadas antes de começar, já estão batendo aqui na porta. Mas assim, vou puxar um pouquinho de sardinha para minha área, né? Das pesquisas e tal. O que a gente tem, Elô, para se orgulhar? A gente tem muito que se orgulhar, né? A gente tem um avanço imenso,
nas pesquisas com TEA, né? Então, assim, há um tempo atrás, não se falava como se fala hoje. Há um tempo atrás, desconhecia muita coisa, né? Que hoje a gente conhece, que a gente tem um pouquinho mais de domínio de técnicas, né? Há um bom tempo atrás, autismo era confundido com sintomas de esquizofrenia. Então, assim, era bem difícil, né? Por que que era confundido? Por conta das falas, ecolalias, que hoje a gente sabe que é. Ecolalia, né? Imediata, ecolalia tardia, enfim. Mas antes não, né? Então, eles entendiam como possíveis alucinações que as pessoas tinham, né? E aí, com os avanços das pesquisas, isso foi caindo e foi se entendendo. Então, foi começando a separar o que é uma condição, o que é outra condição, né? E aí, algumas coisas também que a gente se ouvia falar, né? Por exemplo, vacina causa autismo. Já caiu por Isso, terra, muitos anos. né? Sim. Poxa vida, gente, né? Isso causou um problema imenso, né? Com muita gente com medo de vacinar os filhos por conta da vacina do sarampo, enfim, né? Outra coisa que as pesquisas já caiu por terra há tempo foi quando saiu, acho que foi meados de 1980, não tem assim a data certinha. Mas a gente teve um pesquisador que chama Léo Kanner, que ele levantou a ideia das mães geladeiras, sabe? E aí culpava essas mães por essas crianças serem desse jeito. Terrível também, terrível. Um sofrimento, inclusive, isso para todo mundo. Sofrimento, porque daí era a mãe que não dava afeto e aquela criança virava autista por conta Virava de falta autista, de afeto. isso. Virava. Então, virou. Né? A mãe não deu afeto, opa, virou. Virou e autista, aí, isso. Virou, né? E ficou ali conhecido como mãe geladeira, né? E isso caiu por terra, inclusive ele se retratou dessa pesquisa, né? E mostrou para todo mundo que realmente não era aquilo, né? Então, assim, Elô, hoje a gente tem tratamento, hoje a gente sabe o que é eficaz, você entendeu? Hoje a gente sabe que algumas coisas não são legais de fazer e a gente ainda tem muito, por mais que a gente já consegue, mas a gente ainda tem muito a caminhar, né? Tem muitas coisas que a ciência ainda não explica. Mas a gente tem que entender, assim, que os avanços são imensos, né? Há 10, 20 anos atrás, você não conseguia. Na minha época, essas crianças. Na minha época, a lá época atrás. Do Emerson, meu Deus do céu, que 17 sofrimento. anos atrás, foi diagnosticado com psicótico, psicose infantil. E tudo, nossa. E era qualquer coisa menos, e você não conseguia tratar, você não chegava a uma resposta, né? E era um sofrimento imenso para a família, para quem passava, para julgamento externo de sociedade, né? Porque o que aquela criança tem? Né? Então, é a mãe que não dá educação, né? Várias coisas que eram confundidas e que hoje a gente sabe que não é mais. Então, assim, quer avanço maior que a gente conseguir colocar essas pessoas em sociedade, que a gente conseguir dar um tratamento eficaz para eles, que a gente conseguir entender o que é esse quadro, por mais complexo que seja, e conseguir tratar com eficácia, né? E já compreender muitas coisas relacionadas a isso. Então, eu acho que é isso, assim. Então, nós temos muito, sim, que comemorar. Foram muitos avanços aí. Hoje, por exemplo, a gente fala, estamos aí falando a nível mundial, nacional, mas eu vou aqui trazer para o município. Arapongas hoje é uma cidade que está muito bem amparada aí, muito, né? Nós somos uma cidade que conhece o autismo, que sabe, que respeita o autismo, né? Muito por conta do grupo também, né, Elô? Vocês trouxeram para cá algo que também, quando começou o grupo, era um pouquinho desconhecido, né, Elô? A gente sabe que o grupo clareou muito as ideias, né? E ajuda muito as mães, né? Porque a busca geralmente vai ali, né? Então, deixa eu ir conversar com alguém do grupo, igual a Thay falou. Deixa eu ir conversar com alguém, deixa alguém me dar uma luz, né? Deixa alguém me dar um suporte emocional, enfim, né? Isso é muito válido.
Sim, e, o grupo foi caminhando ali, né? Ano após Ah, ano, devagarzinho, devagarzinho, foi crescendo, foi crescendo. Hoje a gente vê aí, eu costumo dizer que não tem um dia que eu não saia na rua para ir trabalhar e voltar para casa que eu não vejo uma pessoa com uma camiseta do Grupo Amar, seja da campanha que for, sabe? Toda vez que eu encontro essa pessoa ali próximo a mim, na padaria, na lotérica, no banco ali, eu sempre chego e falo, nossa, que camiseta bonita sua, para ver se a pessoa, né, me dá um retorno identifica ali. ali, né? Aí, aí a pessoa fala, é o autismo, olha, é do autismo, é das crianças que têm autismo e tal, é um grupo e não sei o quê. Eles trazem um retorno assim, então você vê que é óbvio que a gente tem um monte ainda que percorrer, muita conscientização tem que ser feita ainda. Mas Arapongas é uma cidade que graças a Deus aí conhece, respeita o autismo, né, Tati? Deixa eu te fazer uma A pergunta gente agora. sabendo o que Sobre o é, né, Elô? tratamento. Ah, desculpa, Tati, desculpa. A gente, deixa eu só complementar, a gente sabendo o que é e tentando conscientizar um pouquinho mais as pessoas, porque é igual a Thay falou, a ficha cai quando você tem um na sua casa, né? Sim. Quando você tem, é difícil de você entender, não é verdade? Mas o pouquinho que a gente já consegue entender já faz a diferença, né? E eu acho que a base é você até ter empatia muito pelas famílias, né? Pelas Uhum. famílias, pelas mães. Você poder falar para as crianças, igual aqui em casa, eu falo muito para os meus filhos, né? Quando tem a campanha, o que que é isso, o que que é aquilo. E vamos, teve uma Uhum. vez que eles foram uma semana inteira para a escola de camiseta e É, chegaram na escola explicando o que que era aquilo e tal. Nanana. Então, assim, é muito importante, porque não é só o sim. TEA, são várias outras coisas, né? Várias outras condições, desde de questões mais simples, do diferente, né? Então, por exemplo, Uhum. às vezes eu faço uma comparação assim, o uso de óculos, né? Também é uma diferença, é um ajuste que a gente precisa fazer. Como outras diferenças que daí vai percorrer no desenvolvimento, igual um caso de TEA, enfim, né? A gente tem que estar preparado para conviver com todo mundo, com todas essas diferenças, né? Sim, temos que estar e preparar os nossos filhos. Tati, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, nosso tempo está estourando e eu não posso deixar de fazer, é sobre a questão que é muito discutida entre as mães, que é o tratamento. O todo, o tratamento não todo, mas principalmente o custo. Eu vou lá, é muito caro. Que esse tratamento vai ter resultado? Se não tiver resultado, dinheiro de volta, é caro, como é que eu vou investir? O que você tem para nos falar sobre o tratamento? Para a gente finalizar, que o tempo está estourando ali. Ai, jura? Só mais essa? Vai dar? Então vamos lá. A Elô, live acaba, a não ser que a gente continue, mas a live acaba, né? Ela só se a mesmo gente voltar, né? só se a Então, gente voltar, isso. Vamos voltar então. Elô, a gente não pode negar que o tratamento é caro, né? É um tratamento caro, é uma especialidade cara, envolve um suporte, um conhecimento técnico muito amplo. Então, as pessoas que são envolvidas para fazer esse tipo de tratamento, elas têm que ser responsáveis o suficiente para saber que você está lidando com uma vida, né? E que você está lidando com o Uhum. desenvolvimento humano. Eu falo isso para as meninas da clínica, assim, todos os dias, né? Lembrem-se de que é um desenvolvimento humano, é uma vida que está ali, é uma família que está ali, e eles vieram aqui E tem nos toda uma buscar, angústia, todo um, né? Uma tudo, angústia que tem envolve, né? tudo, exatamente. E eles vieram nos buscar sabendo, confiando no nosso trabalho, né? Então, assim, Uhum. não é uma especialidade barata mesmo, porque envolve uma variabilidade de condições. É um transtorno complexo, grave, complexo do desenvolvimento, né? Então, assim, por trás, quem trabalha com isso, e as famílias até então, sabem que atrás ali dos bastidores de um tratamento é muito complexo mesmo. Então, envolve treinamento de pais, treinamento de escolas. Você Sim, começa a tratar de forma abrangente, né? Então, além da intensidade, que é uma terapia dessa, tem abrangência, não é um profissional só envolvido, são vários. Na própria terapia ABA mesmo, é aplicador, é supervisor, é ambientes diferentes para você garantir a generalização e melhores respostas, né?
Então, assim, não é simples de ser feito. E tudo isso, Elô, infelizmente, no final das contas, dá um custo alto, né? Dá. Mas o que a gente pode entender, assim, né? De forma geral, são o número de pessoas que são beneficiadas com esse tipo de tratamento é extremamente pequeno, né? Porque a gente vive em um país pobre. Então, a gente tem pesquisas ali que mostram que mais de 70% da população depende do SUS, né? E a gente ainda não tem esse tratamento no SUS, né? E a gente vive num país predominantemente pobre, né? Então, assim, as pessoas que têm coins são pequenas, entendeu? É uma porcentagem muito pequena que consegue tratar o filho. Então, o que eu falo, assim, para as famílias, né? Quando a gente vai entender o perfil, não é só você impor um tratamento, né? Porque a gente sabe a intensidade do tratamento é enorme. São 10, 15 horas por semana. Você imagina isso, né? Em custo, quanto não sai. Mas a gente precisa entender, Elô, o quanto aquela família também tem para nos retornar com aquilo. Porque senão você cria uma ansiedade naquela família tão grande que, nossa, você vai ter que fazer, tem que ser tudo aquilo e daquele jeito e tal. Então, é aquela história, o feito é melhor que o perfeito, né? Então, se a gente tem uma possibilidade ideal, mas a gente não pode fazer a possibilidade ideal, vamos estudar a possibilidade real. Então, eu sento com as famílias, eu falo, não tem, não dá para trazer na clínica, por exemplo, vamos entrar com um treinamento de pais, né? Então, vai a mãe, vai o pai para o chão aplicar com aquela criança. A gente entra com uma supervisão mais sistemática para garantir que aquilo dá certo, né? Enfim, aí a gente vai pensando em condições, até porque a prática implementada por pais, ela também é considerada eficaz, né? Desde que a gente saiba fazer. Então, a gente precisa garantir a resposta daquela criança. Então, a gente senta com a família, a gente vai entender o perfil daquela família. O tratamento não é criança, é uma família por trás, né? Então, assim, não dá para negar de que é um tratamento caro. Não dá. Não adianta a gente vir falar, né? Porque mas a gente pode entender que tem algumas... Sabe, que tem uma flexibilidade. Daí a gente vai conversando com aquelas famílias e vai entendendo. Então, o quanto você pode fazer, o quanto a gente pode fazer dentro das suas possibilidades e vamos trabalhar, né? Então, eu falo assim, às vezes a criança vai para terapia, Elô, e ela tem 20 oportunidades na semana de, por exemplo, melhorar o contato visual, vamos supor. Se a família der mais 40 oportunidades na semana em ambiente natural e for treinada para isso, a criança vai ter muito mais oportunidades do que se ela tivesse ido só para terapia com 20, né? Então, somamos 60 na semana toda, né? Então, assim, a gente vai conseguir garantir mais eficácia, né? Então, isso que é importante a gente entender, né? Então, junto com a criança, a gente tem a família, né? E é todo um trabalho aí multidisciplinar, com a família toda, toda uma mudança de hábitos e tudo mais, né? De rotina, de tudo, muda tudo. A família, quando recebe um diagnóstico, ela também tem que ser cuidada, sabe? Sim, porque o estresse, principalmente para as mães, não é fácil, né? A gente sabe, geralmente o perfil são mães que param de trabalhar ou que param a vida para ficar em cima daquela criança, né? Para ficar ali ajudando, para ficar auxiliando, para ficar levando para terapias, para ficar, né? Eu tenho crianças que vão para a clínica assim todos os dias da semana e fica 2 horas ou até mais na clínica no período da manhã. E no período da tarde a gente entra com um treinamento muito sistemático na escola, para uma professora de apoio nos auxiliar, entendeu? Então, assim, requer uma outra estrutura. Sim, entendi. Ó, o Bertassi está dizendo aqui, Tati, ó, infelizmente vivemos em um mundo que diz sobre a inclusão, mas exclui a inclusão. Ficamos exclusos na inclusão, e isso é triste. A Tainara está dizendo assim, o investimento vale cada centavo, dentro do que está ao alcance de cada família. Cada real aplicado em terapia do meu filho vale. É isso aí.
Tainara dando aqui A o gente seu é relato. claro, sabe, Elô, com os pais, você entendeu? Muito. Então a gente senta com as famílias, a gente mostra, ó, a terapia é essa, o perfil é esse, é isso que a gente vai fazer, a criança tá avançando aqui, 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 tal área ainda a gente não tá avançando tanto, vamos mudar tal estratégia. Então, assim, é uma constante ali com a família a todo momento, né? E realmente eu concordo com essa questão da inclusão, né? A gente ainda não tem um Sim, modelo eu também inclusivo concordo. muito bonito, não, né? A gente tem mais na Não. teoria, bonitinho, mas na prática é difícil, né? Na É teoria tá polêmico tudo, falar na disso. teoria tá tudo É lindo, polêmico. mas, mas na É, prática a gente sabe que não é isso que acontece, né, Tati? é É, difícil. Falta ainda bastante coisa, falta bastante conhecimento ainda, né? Mas eu acho que a gente está caminhando, né? Aos pouquinhos a gente vai caminhando para melhorar tudo isso. isso aí. Tati, você quer ir continuando? Que daqui a pouquinho ela já vai encerrar ali. Eu vou continuando e depois, se você quiser, a Vamos gente volta. continuando. Vamos Vamos continuando. Então, tá continuando. jóia. Tati, o que você tem para dizer assim para nós sobre o tratamento ainda? O que pode ser considerado o melhor tratamento, o mais eficaz, que a família vai sentir mais segurança? Como você explica isso? Qual que é o Ó, meu melhor? olho até brilhou, Elô. Eu vou chegar na clínica e vou dizer, olha, eu quero o melhor tratamento para o meu filho. Existe o melhor tratamento? Existe essa conotação? Como que é? Existe em dois sentidos. O melhor, em primeiro lugar, é aquilo que você pode fazer por ele, né? Então, o que você, enquanto família, pode fazer pelo seu filho é o melhor que ele vai receber, enquanto pai, enquanto mãe, né? O segundo, assim, ó, meu olho até brilhou quando fala disso, porque não tem dúvidas, Elô. Hoje, o melhor tratamento que a gente tem, padrão ouro, é a terapia ABA, né? Então, assim, é o que a gente fala. Por mais que existem outros tipos de padrões de terapia, com outras nomenclaturas, eles são fundamentados em aba, né? E aí a gente tem assim, a gente precisa pensar, Elô, sempre, eu falo muito isso para os pais, eu tenho vontade de estampar, assim, né? Que a comunidade científica, a gente luta muito, muito, muito para divulgar tratamento que tem base em evidência, entendeu? Por quê, Lô? Porque aquilo foi testado. E testou e mostrou, ó, isso daqui funciona. Deu Entendeu? certo. Isso deu certo. Tá aqui, Uhum. testou. Então, Aqui. por exemplo, a base da clínica é só terapias é só terapias com evidência. Né? Então, a gente não trabalha com nenhum tipo de terapia alternativa, não tem nenhuma indicação para nada, a gente não alimenta isso e a gente não direciona os pais para isso. Porque o nosso fundamento são terapias e tudo que tem lá é baseado em ciência, né? Então, alguém testou e tá aqui mostrando para nós. Então, eu falo que se amanhã tiver outra terapia que não for aba e que falar para mim é melhor que aba e tá fundamentada e agora tá em evidência, né? Foi testado e comprovado, a gente migra, as meninas da clínica fica tudo doida porque vão saindo as coisas, a gente trabalha com ciência, a gente está atualizando o tempo todo e elas falam, meu Deus do céu, daqui a pouco nós vamos ficar tudo doida aqui. Mas é isso, entendeu? Porque Uhum. trabalhar com ciência é isso, né? Então, assim, por que que Uma dá tão certo? inconstância. Por que que dá tão certo? Porque a gente trabalha com protocolos que têm evidência, né? Então, assim, ó, o ABA junto com outros profissionais, tá? Então, assim, não é também a gente só fazer o ABA. A gente precisa entender aquela criança e começar a fazer o melhor por ela dentro daquele perfil e das suas necessidades individuais, tá? Então, geralmente envolve terapia ABA, geralmente envolve fono, TO, a gente não tem um kit, né, completo. A gente tem uma Uhum. criança que precisa ser entendida em sua individualidade. Então, assim, no ABELO, eu vou passar uma porcentagem aqui, mas eu não tenho certeza da porcentagem, tá? A gente tem crianças que são tratadas com terapia fundamentada em ABA, seguindo o modelo de fidelidade, porque também não adianta ir lá e às vezes não fazer muito bem, sabe? Seguindo aquele padrão de protocolo.
50% mais ou menos das crianças, eles atingem um desenvolvimento ali de inteligência muito próximo da linha, né? Da linha normal, digamos assim. Aí a gente tem um número, se eu não me engano, de 40% que quase atinge, que requer ali um pouquinho de suporte ou um pouquinho de adaptação. E a gente tem um número de 20% de crianças que fazem pequenos progressos e que não conseguem atingir o que precisava, né? Então, basicamente, esses são os números da terapia, né? Então, a gente tem muitas chances de melhorar a vida da criança, né? E a gente precisa entender, Elô, que a terapia também tem alguns pontinhos para ser considerada eficaz, né? Então, quais são esses pontinhos? A abrangência da terapia, a intensidade que você faz, o quão precoce você começou a tratar aquela criança, porque quanto mais cedo, independente de diagnóstico, independente, isso a gente também tinha que estampar. Isso não... Atrasou desenvolvimento, o que menos importa naquela hora é o diagnóstico, importa a gente correr atrás desse atraso que está apresentando ali, né? Claro, não desmerecendo o diagnóstico, tá, Elô? Claro que ele é importante. Sim, não, mas entendi. atrasou, muitas crianças às vezes nem fecham o diagnóstico naquele momento. Às vezes a gente acompanha aí muitas famílias querendo o diagnóstico. Só a hora que eu tiver aquele diagnóstico, aí é que eu vou procurar o tratamento. Não e não é assim. Isso. Não faz isso, né? Não. Se tem um atraso na fala, vai para fono. E assim por diante. Não perca tempo, entendeu? Desenvolvimento é um negócio complexo, super complexo, né? A gente tem várias áreas do desenvolvimento, a gente está falando de uma complexidade enorme, a gente está falando de fatores internos e fatores externos que podem atrasar aquele desenvolvimento daquela criança. Então, atrasou, corre atrás, né? Vamos correr atrás ali. Já vai estimulando, avalia com o profissional, já vai estimulando e depois, em contraponto paralelo, vai correndo atrás do diagnóstico também. Mas aí a gente tem esses pontinhos, Elô. Então, precocidade, intensidade, abrangência, técnicas do profissional que precisa ser adequadas, o quanto os pais participam daquilo, porque é aquela questão que eu falei da réplica, né? Então, se os pais são treinados e replicam, quem talvez vai ter melhor resultado? O João, que teve 20 oportunidades em terapia, ou o Pedro, que teve 20 mais 40 em casa, né? Então, quando a gente fala em resultado de terapia, a gente tem uma análise muito mais complexa por trás, você entendeu? Porque tem muitos pontos que são envolvidos, né? E aí a gente tem, assim, um segmento de linha, então terapia baseada em evidência, deixar um pouquinho de lado terapias alternativas. Por quê, Lô? Porque as terapias alternativas são aquelas que não têm comprovação, né? E que a gente não sabe se aquilo dá certo. Inclusive... Mas dá para conciliar, Tati? Dá para conciliar? Elô, dá. Elas não podem ser terapia de primeiro plano, tá? Sim. Isso que não pode ser. E depende da terapia, porque a gente tem algumas que é muito perigosa, né? Então, assim, o que acontece? O que é uma prática baseada em evidência e o que é uma terapia alternativa? A alternativa é aquela que não tem estudo, que não tem comprovação. Então, às vezes, a mãe deixa de fazer uma coisa que já tem ali mostrando, ó, faz isso que dá certo, e vai optar por uma terapia alternativa. Só que daí ela tá testando no filho, entendeu? E aí isso pode ser uma barreira para o desenvolvimento da criança, isso pode desencadear várias outras coisas, você entendeu? Então tem terapias que é extremamente agressiva, extremamente perigosa, por exemplo, uso de MMS, extremamente perigoso, né? Extremamente. Cura milagrosa, o próprio nome, né? Cura milagrosa e tal. Cura milagrosa para o autismo. Não existe isso. Poxa, se existir, vai ser divulgado amanhã. Para todo mundo, sem dúvida. Você entendeu? Ninguém vai pestanejar para divulgar isso, né? A comunidade científica luta por alguma coisa há muito tempo, por respostas mais exatas em alguns pontos, né? Por exemplo, ozonioterapia. Poxa vida, uma terapia feita via retal nas crianças, né? Então, assim... Sim, gravíssimo.
poxa Não, vida, machuca, não, uso perigoso. superdose de vitamina D. Também não existe, você entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com as terapias alternativas. Tem algumas que são aquelas que não fazem mal, mas também não fazem bem, fica ali num limbo, sabe? No Sim, meio termo. E aí, às vezes, as pessoas fazem com os filhos. Eu tenho muitas famílias que usam, né, das duas terapias, a prática é baseada em evidência e a terapia alternativa. Mas eu sempre falo para os pais, gente, a gente deve seguir a linha do que se já tem testado, né? Quer usar uma alternativa, mas não usa de primeiro plano. sim. Então, assim, isso que é importante, né? Só Seja claro. anexando a terapia de primeiro Isso, porque às plano. vezes pode ser benéfico, né? Então a gente pega uma Sim. terapia de padrão ouro, eu quero implementar uma outra coisa que talvez não tenha baseado, mas implementa junto, então, né? Mas não troca aquilo, porque daí você está testando no teu filho. E aí você Sim. corre o risco de você atrasar mais o desenvolvimento dele, entre outras coisas, né, Elo? E aí, quando a gente está falando em desenvolvimento, a gente já está falando numa corrida contra o tempo desenfreada. Outro tempo. Você entendeu? Sim. Desenfreada. É Porque a gente já hoje, é está com um agora, não atraso. deixa para É depois. já. Cada dia é Entendeu? Isso. Qualquer fator impeditor que pode ter, uma barreira, alguma coisa, dentro daquele plano que está dando certo, que já foi uma prática baseada em evidência e tal, vai acarretar em prejuízos para a criança, né? Que é o que a gente nunca quer. Então a gente a gente traça não um quer. melhor. Não, claro que não, né? Então a gente precisa pensar nessas questões de terapia alternativa, né? Terapia com prática e evidência. Então a gente tem, por exemplo, para intervenção precoce, a gente tem o ABA, a gente tem o modelo Denver, a gente tem várias outras coisas, a gente tem PRT, a gente tem vários outros modelos de terapia, mas que tem comprovação. Então faça Sim, uma que tem comprovação, entendeu? Busque aquilo que já está entendi. validado, né? Olha, eu tô feliz porque a nossa live não parou, né? Geralmente é uma hora certinha, eles param, né? É automático aqui, ela para. Então ela não parou, ela tá indo e a gente tá seguindo. O Bertaço aqui tá dizendo que para ele a melhor terapia é o amor, né? E eu concordo, nós concordamos, né? Tem que ter amor, amor naquela dose certa, né? Aquele amor que vai somar ali, né? A gente é aquele amor que ele passa aí para os filhos dele, para os alunos, enfim. Então, realmente, o amor é um ingrediente fundamental na nossa vida. E ele ainda diz o seguinte, que as intervenções necessárias é o método de análise do comportamento aplicada, por ser uma ciência que pode levar várias questões, e é o melhor que vejo, e normalmente um trabalho individual. É o que você acabou de dizer, né, Tati? Super. O Bertaço que e o que a Thay tá falando ali é isso aí. E o que a Thay tá ele dizendo... tá falando mais aqui. Pode falar. Deixa eu ver. Isso, infelizmente, é a realidade aonde eu não tô vendo muito bem, tá? Você consegue ler aí? Aonde só pode se auxiliar se tiver um CID, um papel, temos que ver a subjetividade e esquecer a burocracia, né? A gente tem muita coisa por trás, né? Não é fácil tudo isso, né? É complicado, né? Uhum. E a Thay tá dizendo, né, que ela parou de testar tudo, que dentro da área dela, da nutrição, ela parou de fazer tudo, testar muitas coisas com o Davi e seguir ali só o que tem evidência, né? Eu acompanhei um pouquinho dessa transição dela e acho que ela não tem arrependimentos disso, né? Porque realmente o Davi, eu brinco com ela, o Davi tá quase voando já, sabe? Porque, assim, outra criança que tem ali, né? O Davi é nossa paixão, assim. E é outra criança, né? Então, assim, a base é essa. Você pega um profissional, né? Um modelo de terapia que você confie, né? Que se ajuste às suas necessidades. E você pega aquela linha e vai, né? Então, eu sempre falo isso para as mães. Pegue uma linha e vai, porque senão você fica em vários confrontos, daí isso tudo vai no desenvolvimento da criança. Então, assim, Elo, é todo mundo empurrando junto, você entendeu? É PTO, é fono,
pedagoga, se precisa, é pessoal da É escola a escola, é isso, a babá, Isso, é a avó, isso, é é todo todo mundo. mundo empurrando, é médico. Então, quando a gente tem aquele médico mais receptivo, que a gente consegue conversar, trocar ideia, tudo isso vai refletir em melhoras no tratamento da criança. Tudo isso, tudo isso. E aí eu acho assim que às vezes, para a gente finalizar, ô Elô, o que a gente precisa entender assim de tratamento, que é muito importante também, é assim, a criança é individual, tá? Então é um ser individual. Então, quando a gente vai entrar com qualquer tipo de tratamento para essas crianças, seja para essa condição, seja para qualquer outra condição do neurodesenvolvimento, a gente precisa entender quem é aquela criança que está chegando para a gente. Então, quem é o Emerson, quem é o Pedro, quem é o Joãozinho, quem é a Maria, tá? Porque não necessariamente o que é bom para o Emerson vai ser para o Joãozinho. Você entendeu? Então, quem É, é aquela criança? Quais são as necessidades individuais daquela criança? Eu acho que isso é até às vezes, um anseio dos pais, né? Porque a gente compara, às vezes, bastante, né? Uma criança com outra. é Isso é sobre isso muito que eu ia natural. falar contigo agora. É, Vou falar, eu então vou ter uma vamos. pergunta aqui sobre isso. O que é que você pode dizer para a gente a respeito dessas comparações? Que nem a gente estava falando ali com a Tainara, que a Maiara perguntou: ai, como que você lida aí com os palpiteiros, né? Que fica dando palpite ali na alimentação, que é uma coisa muito deselegante. E aí no tratamento aí no ABA, com a fono, com a psicóloga, com todo mundo. Tem Ah, eu tô palpiteiro levando também. lá e tal. Ah, mas o meu começou a falar, o teu não. Ah, mas o meu gosta que abraça, o teu não. E aí essas comparações, que daí fala, ah, mas então quer dizer que o tratamento com o teu filho deu certo, com o meu não dá certo, eu vou procurar uma outra profissional. Como que é isso daí lá na clínica, no dia a dia, enfim? A gente tem bastante técnicas, né, Elô, para lidar com tudo isso, porque faz parte Sim, do anseio da família, faz parte da nossa cultura, a gente comparar, né? Às vezes é gostoso comparar um filho com o outro, às vezes dá uma massageada no ego quando o nosso é um pouquinho, né, faz um pouquinho mais do que o filho da outra. Isso acontece em tudo, né? Não é só com filhos, né? Não é só nesse contexto, nessa esfera. Mas assim, as comparações, a gente deve evitar o máximo, o máximo. A gente sempre vai pensar assim, Elô, no meu filho, e eu vou comparar ele por ele mesmo. As evoluções que ele tem dentro de um determinado tempo, ele por ele mesmo. Então, quem era meu filho há 6 meses atrás? Quem é meu filho hoje, né? Então, a partir do momento que a criança chega na clínica, a gente traça um perfil individual dela, a gente faz um mapeamento das necessidades daquela criança a partir das avaliações que são feitas, e aí a gente vai começar a tratar aquela criança nas suas individualidades. Então, quando a gente fala em tratamento de TEA, a gente está falando em vários momentos da vida que vão precisar de tratamento e que eles vão ser diferentes para cada pessoa. Então, às vezes, quando é pequenininho, a gente precisa de um modelo de intervenção mais intenso, com múltiplas habilidades sendo desenvolvidas. Quando a criança consegue pegar ali uma faixa etária de 7, 8 anos, a gente entra com intervenções mais específicas de base escolar, então para mais questões pedagógicas e comportamentais nesse contexto, né? Alfabetização, enfim. Quando é adolescente, geralmente tem outras necessidades. Mas o que você trabalha com uma criança, eu não tenho uma criança lá que eu consigo repetir o mesmo plano de ensino de uma para outra, nem a mesma habilidade-alvo. Você entendeu? Então, às vezes, a gente pode estar até treinando aquela habilidade, né? Mas a forma com que você treina, a forma com que você trata, são diferentes justamente pela individualidade da criança. Então, às vezes, eu tenho uma criança que o cognitivo dela é um pouquinho melhor, ele responde melhor. Então, ou seja, aquela criança está em treinamento com aquela habilidade, vamos supor, uma habilidade de contato visual, enfim, e ela avança mais do que o Joãozinho, que talvez está treinando também um outro tipo de contato visual, talvez um contato visual sustentado, uma resposta ao nome, enfim, né?
mas o Joãozinho não avança tanto. Então, às vezes, o cognitivo do Joãozinho, ele não é tão bem desenvolvido quanto do Mais outro. comprometido. Isso, mais comprometido. A gente tem graus de comprometimento diferentes. A gente está falando de um espectro, né? Então, a gente está falando de um Não tem um igual guarda-chuva. ao outro. Não tem, Eloy, não tem. A gente Não não tem, consegue, você é, entendeu? Traçar, a gente não consegue nem falar assim, olha, aquele é parecido com esse, sabe? Nem pegar um ganchinho assim. É cada um analisado individualmente. Então assim, eu falo para as mães, né? Essa angústia da comparação é muito mais difícil para elas. Então, se a gente puder nos poupar disso, vai ser muito melhor. Então, é muito mais benéfico para você, enquanto mãe, para a tua família, você pegar aquele filho e você comparar as evoluções dele com ele mesmo, você notar tudo aquilo, né? E às vezes a gente analisa vídeos junto com a família. Então, nossa, olha como era, olha como chegou e tal. Do que você ficar pensando assim, nossa, mas o fulano já está alfabetizado, por exemplo. Até porque, Elo, a gente tem que pensar num desenvolvimento, numa escadinha. Então, habilidades que eu preciso aqui para alfabetizar, por exemplo, se eu não treinar pré-requisitos, ele não vai alfabetizar. Se eu não treinar pré-requisitos de fala, ele não vai falar. Você entendeu? Então, às vezes, a gente vai alinhando com a família essas expectativas. Porque às vezes as famílias chegam com expectativas muito altas, né? Então, por exemplo, eu quero que ele seja autônomo, eu quero que ele faça isso, que ele faça aquilo. Mas a gente tem que treinar, por exemplo, às vezes uma habilidade de imitação, que é uma habilidade muito básica, você entendeu? Sim. E aí a gente tem que treinar e refinar a habilidade de imitação para que essa criança consiga falar melhor, para que essa criança consiga entender uma comunicação não verbal, por exemplo, para que essa criança consiga ter autonomia lá na frente. Então, a gente vai com objetivos de curto e médio prazo para atingir objetivos de longo prazo, que, por exemplo, poderia ser autonomia, né? Mas aí o fulano já está fazendo habilidade de autonomia, habilidade de vida diária, e a mãe fala, mas eu queria que o meu fosse igual àquele. E aí isso levanta muito mais angústia para a família, propriamente dito. Para a família, essas comparações. Uma angústia Então, nossa, tentem evitar. Tentem evitar. Sim. E entendendo a criança por ela mesma, né? Os avanços que ela tem dela por ela mesma, a escadinha que ela vai subindo, porque daí você consegue até se sentir melhor. Então você fala, meu Deus, o como meu filho está avançando, né? O como ele está conseguindo fazer coisas que ontem ele não conseguia fazer, né? Então isso que é importante. A gente vibra, né? A gente vibra bastante, né, Tati? Conseguiu colocar o chinelo, conseguiu comer com o talher, né? Colocou o boné. É tão bacana, gente. E a gente vibra muito mesmo, né? Cada passinho que a gente Cada passinho é uma vitória. E cada expectativa que a gente traça, né, com os pais, às vezes, e que as crianças conseguem, é de vibrar mesmo, né, Elo? Porque não é fácil. E o que a gente precisa... Por isso que precisa ter esse treinamento de pais aí, porque é como você disse, é nosso, é do ser humano, as comparações, às vezes é legal, faz bem para o ego e tal, mas a gente sabe que não é esse o foco, né? Cada um é cada um, e é aquilo que você falou. Eu quero comparar como ele entrou aqui e como ele está hoje aqui na terapia, né? Seja ela qual for, porque é que nem o Bertasso falou, a melhor terapia é o amor, porque a gente vai lá na clínica, fica lá algumas horas, mas depois volta para casa. Essa terapia, esse ensinamento tem que continuar lá na minha casa, né? Então eu tenho que estimular ele, eu tenho que estar junto, é uma mudança de toda a família, né? A gente já tem ali aquelas comparações da avó que fala, mas olha, o seu primo está desenhando e você não está. A gente já lida com isso, já tem as nossas. Então, é natural do ser humano, né? É natural. Então, a terapia, a escola de pais ali é fundamental para que o progresso continue com bastante sucesso depois, né? Na casa. Eu falo para os pais, Elo, quando a gente entra com treinamento de pais, né, e com esses tipos de orientação,
é para os pais aplicarem, por exemplo, o ABA na vida, né? Porque o ABA não é só para TEA, não é só para isso. Não, Né? o ABA é para vida, é para uma série de uma coisas. variabilidade de contextos diferentes. Então, quando a gente vai ensinar pais, eu sempre falo para eles, não é para ficar parando o tempo e de repente aplicando terapia, é para você aplicar isso no seu dia a dia, né? Eu uso isso com os meus filhos, todo momento, né? Toda hora. Então, assim, é para você aplicar numa hora que você está almoçando e às vezes a criança faz um comportamento inadequado e você vai entrar com um manejo de comportamento inadequado, por exemplo, né? Então, são pontinhos. Então, um contato visual, que às vezes a criança tem algumas falhas e aí você entra com um sistema para essa família aprender a replicar aquilo. Então, cada vez que a gente consegue fazer com que a família em ambiente natural faça a criança ter mais contato visual, você está dando 20 oportunidades a mais, né? Do que em contexto terapêutico, né? Em contexto estruturado. Então, é para os pais aprenderem a fazer isso em ambiente natural. E depois que eles aprendem, eles gostam, viu? Porque a hora que tá aprendendo, às vezes eles falam assim, meu Deus do céu, o que é isso? Eu vou lendo assim, as expressões, né? Eles falam, meu Deus. Mas depois que aprende, eu falo, gente, vai e se precisar de ajuda, e vamos que vamos. Vamos todo mundo junto, né? E vamos lá. E vamos para dentro da terapia, assiste na terapia, né? Como que tá fazendo. Às vezes a gente vai para casa, manda a terapeuta para casa, né? Para fazer na frente das mães, para ver como que faz. Enfim, a gente vai assistindo assim, individualmente mesmo, né? Cada caso é um caso. Que bom. Vamos ver aqui o que o Bertassi está dizendo para nós. Ó. Devemos saber qual a maior demanda daquela criança. Exatamente. Mas muitas vezes não vemos isso, principalmente na escola, pela falta de ter um PI, um plano individual. É o que o Bertassi está dizendo aqui para nós. Essa questão de escola dá outra live só disso daí, viu? Da outra live, isso, Esse é outro ponto que é muito complexo, né? É um assunto aí que a gente vai ter muito que conversar. Eu quero fazer uma live com o Bertassi também. O Bertassi é pai de 2 crianças, se eu não me engano. Bertassi, se eu estiver errado, você me corrige aí. Mas ele é professor de karatê ou jiu-jitsu, não me recordo, daí você me ajuda aí, Bertassi. Ele é pai de 2 ou 3 crianças, tem diagnóstico TEA, e é ali, olha, ele é um profissional fantástico. Super. Não, ele é fantástico, eu acompanho ele ali. Então, vamos fazer uma live aí também, Bertasso. Isso aí. Tati, para finalizar aqui, por favor, assiste. Para a gente finalizar, então, aqui nessa semana de Orgulho Autista, como você disse, nós temos orgulho, nós temos motivos para se orgulhar, né? Mas eu queria que você deixasse aí uma fala para a gente finalizar, então, a nossa live aí, que o Instagram colaborou conosco, e eu acho que, então, agora a live não é só... Lembra quando era 1 hora, em ponto, e cortava? Caía, né? Caía, né? Então, agora ele foi, e a gente está seguindo aqui. Olha lá, ele está respondendo. Olha lá, ele está dizendo que ele tem 2 crianças, né? Um filho autista, tinha um grupo de natação com crianças autistas. Ele está super entendendo do assunto. Ele já deve ter recebido treino de pais. Isso é super bom. Não, então, porque imagina, o que acontece? Ele sabe o que está falando, você entendeu? Então, sabe o que está falando, sabe na prática. Isso, exatamente, né? Então sabe o que está falando, sei o que eu vou fazer com meu filho, né? Sim. Então, aí tem um grupo de natação para crianças com autismo, tem o filho com autismo, então ele vai ser uma live muito interessante. Nós também temos uma super legal, a experiência dele como pai e professor. Então vai ser um bate-papo bem bacana. Vou entrar em contato contigo aí para a gente marcar essa live aí, essa semana, Bertassi. Então, Tati, deixa aí uma fala, então, para nós finalizarmos aí a nossa live de hoje sobre essa semana do Orgulho Autista. Tem novidade na clínica? O que você pode falar para nós? Como é que está lá a clínica? Como é os trabalhos? Tudo aí, fala para nós. De vento em polpa, né, Elô? A gente não para, assim, 1 minutinho quase, né?
E quando para, a gente está sempre pensando ali em novas coisas para trazer, né? Enfim, e o que a gente pode melhorar, né? Tanto as nossas Uhum. condições como técnicas, né? Não só eu, como todas as pessoas que trabalham lá, todo mundo, a gente tem um quadro bem grande de profissionais, né? E todo mundo é muito bem engajado, muito bem treinado, muito participativo com tudo. Então, assim, a gente sempre tá de vento em polpa ali, né? Para Sim, trazer aham. melhoras, para isso. E até assim, Elô, para Arapongas mesmo, para nossa cidade, você entendeu? Porque era uma coisa que não tinha aqui. Então precisa, né? A gente precisa ter um lugar para acolher essas famílias, ter um lugar de tratamento, ter um lugar que é eficaz, né? Que a gente consegue apresentar uma eficácia com um tratamento padrão ouro, enfim, né? Índice de excelência, na nossa cidade que Uhum. era tão carente disso, né? Sim, muito Então, carente, né? Tinha que ir para outros centros muito carente, tinha que ir aí. para Londrina, tinha que. E a gente tem profissionais aqui na cidade maravilhosos, maravilhosos. Por exemplo, lá na clínica a gente só trabalha ali até na faixa de 12 anos, mais ou menos 13. Depois a gente encaminha para profissionais super competentes, né, daqui da nossa cidade. Então ninguém precisa mais ficar migrando para fora para Sim. ter tratamento de qualidade, né? Não só com autismo, com outras condições também, né? Então, às vezes, é importante a gente pensar, né? E o quanto a gente tem hoje bastante tratamento eficaz já aqui, que antes a gente não tinha, né? Então, é importante a gente valorizar isso também, né? Mas eu queria dizer assim que foi um prazer, foi super gostoso, por mais que a gente demorou, passou um pouquinho do tempo, o Instagram deixou a gente ficar aqui, né? Nem Deixou, que legal. meus filhos ficaram ó, lá fora, nem vieram aqui. Tá tudo A gente teve que certo. fazer um combinado, entendeu? Eu falei, ó, vocês ficam ali assistindo TV, que eu tô no quarto ali conversando, né? Mas eu já vi a Catarina, quem conhece a Catarina já botou um bilhetinho ali embaixo da porta, ela escrito alguma coisa ali no bilhete, porque eu falei que não era para eles entrar aqui dentro. Tipo assim, ó, já Ela deu seu botou, tempo. né? Será que eu posso entrar? Não posso, mas já tem um Isso. bilhete ali embaixo da porta, eu vou, né? O Ela que se será que está virou ali escrito nesse bilhete? para se comunicar comigo, não podendo entrar aqui. Então, ela já escreveu a cartinha ali. Mas foi um prazer muito grande. Eu sempre gosto de colaborar com conhecimento que a gente possa, né? Fornecer, que a gente possa trocar. Então, é sempre bom a gente poder conversar com pessoas, né? Poder entender um pouquinho mais da nossa vivência, do nosso perfil, poder passar para vocês isso, porque eu acho que a transferência de conhecimento nos faz um ser humano muito melhor, né? Para nós mesmos, Com né? Não, certeza. nem na prática profissional, eu estou dizendo isso, no contexto de ser humano mesmo, né? Então a gente conseguir transferir, a gente conseguir passar um pouquinho do que a gente sabe, sabendo que isso vai ser importante para as pessoas que estão ali assistindo, que vai ser relevante para quem vai estar ali acompanhando de uma certa forma, isso já me satisfaz, assim, como um todo, sabe? Porque Isso é muito bom. isso é muito bom, né? A gente partilhar as coisas, partilhar informações, trocar ideia, conhecer, poder crescer com o conhecimento do outro, né? Poder entender Sim. porque eu falo assim, eu na área um pouquinho mais técnica, mas o quanto eu aprendo, Elô, convivendo com essas famílias diariamente, vai além dos meus Nossa. conhecimentos técnicos. Além, jamais aprenderia se não fosse aquilo ali. Você entendeu? Cada Prática família que entra ali, é muito rico. cada família, Elô, que entra ali na clínica, a gente tem um amor assim imenso, imenso, imenso. E eu falo que é como se fosse um filho para nós, cada criança, você entendeu? Cada Sim. um a gente olha com. A gente fala em terapia humanizada, né? Então é muito amor que a gente coloca ali, é muita dedicação. E eu e todas as meninas, você entendeu? E conversa, às vezes é final de semana, a gente está trabalhando, discutindo um caso para segunda-feira, para chegar lá, né, a criança melhorar em alguma habilidade que, enfim, né? Então é tudo feito com muito amor e eu sempre falo, Isso é gente, a muito gente bom. precisa pensar. Eu penso assim, Elô,
o como eu gostaria que fosse feito se fosse um filho meu, entendeu? Se fosse um profissional tratando um filho meu. E aí eu coloco isso muito para ela, sabe? A gente partilha muito isso. Então, vamos fazer como se fosse um filho nosso, alguém da nossa família. E aí, aquilo, para nós, é um aprendizado imenso, 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 diariamente, né? Eu sou extremamente grata ao meu trabalho, às oportunidades que eu tenho ali de eu aprender como ser humana a ser uma pessoa melhor todos os dias, né? Com famílias maravilhosas que eu tenho vontade de fazer um café e trazer na minha casa todo final de semana, todo mundo, se eu pudesse. Todas as crianças, toda hora. Porque a minha casa já é assim, né? Super aberta, a criançada aqui já é o point. Sim. Mas é uma delícia, né? A gente acolhe cada família daquela. É uma delícia. É isso aí. Que bom. E se quando a gente trabalha com amor, tudo flui de forma diferente, né? O amor reina ali em torno daquele objetivo. É isso Tati, muito obrigada por mais uma vez estar aqui no Grupo Amar, contribuindo, trazendo aí o seu conhecimento, como você disse aí, compartilhando conosco, que somos aí tão não carente de informação, mas tão sedento aí de informações, né? A gente quer muito, né? Querendo receber coisa boa. Quer bastante, quer saber tudo, quer tudo. Então, muito obrigada por você eu poder estar aqui participando, compartilhar e sempre nas ações do Grupo Amar. A clínica está junto, você está junto, apoia de todas as maneiras ali que a gente está conseguindo se adequar ali. Então, muitíssimo obrigada. Para nós, assim, é um grande prazer. Demais mesmo. Obrigada, Elô. Obrigada. Eu que agradeço. Imagina, deixa eu falar aqui um pouquinho com o Bertaço. Se ele quiser entrar, a gente pode conversar um pouquinho, né? Aí você já fica aí assistindo. Eu vou sair, então, que acho que senão você faz pergunta para ele aí. Tá? Beijo, eu vou ver se eu consigo. Obrigada. Vou sair. Beijo então. grande. Obrigada, tá? Nós que agradecemos. E segue a clínica lá, né, Tati? Por favor, esqueci. Eu sempre esqueço, gente. Eu esqueço da clínica, vocês acreditam? Que eu vou falar as coisas, eu vou fazer as coisas no meu Instagram, eu esqueço de marcar a clínica. Eu levo muita bronca por causa disso. Mas é Cedia, _desenvolvimento, _infantil. Tem um canal no YouTube também agora. Tá muito legal os vídeos que tem lá. A gente vai falar sobre desenvolvimento infantil em seus diversos contextos. Já tem uma série lá que é sobre o desenvolvimento na primeira infância. 5 vídeos de uma série. Semana que vem já chega a segunda série, que é desenvolvimento na segunda e na terceira infância, de 3 a 11 anos. Tá muito legal. Depois vai chegar uma outra, enfim. Mas dá uma olhada lá e quem puder também seguir a clínica lá no Instagram, que a gente sempre tá levando algumas informações para lá, tá? Perfeito. Vamos lá, pessoal. Vamos seguir a clínica lá. E um beijo, Tati. Tudo de bom, tá? Tchau. Beijo. Beijão, ótima semana. Dá um beijo na Catarina e no César vocês por mim. Também. Pode deixar. Alô, até. Tchau. O Bertaço está aqui dizendo o seguinte: quando alguém disser que você não consegue, faça 2 vezes e tire foto. Ah, isso é muito bom, hein? Aí não tem como. Tá aqui, ó, eu consegui. Você consegue entrar um pouquinho, Bertaço, para a gente falar um oi? Conversar um pouquinho aí, como pai. A gente tem mais um tempinho aí, dá para bater um papo. Se você não conseguir, a gente entra, a gente combina lá depois um dia para conversar. Agora, se você conseguir agora, a gente já fica aqui mais um pouquinho. O que você acha? Tô sem áudio. Então tá. Então, vamos marcar depois e a gente marca um outro dia para nós. Certo? Pessoal, um grande abraço, um grande beijo. A live semana inteira. Amanhã nós temos tudo sobre óleos essenciais com a consultora dos óleos essenciais do Terra. Então, autismo e óleos essenciais. Vamos saber mais sobre esse assunto que é muito bacana. Na terça-feira, dia 15, nós vamos bater um papo muito interessante também. Tudo sobre leis, tudo que tem de novo aí nas leis do país,
com o doutor Guilherme Giroto, o advogado doutor Guilherme Giroto. Na quarta-feira, vamos conhecer o trabalho do Instituto Pernas Preciosas, aqui de Londrina, que está fazendo um trabalho fantástico e que a gente vai conhecer tudo isso junto. E na quinta-feira, dia 17/6, nós vamos também ter um bate-papo com o pessoal ali de Londrina, do Rotary Club PCD, que é o primeiro Rotary Club PCD do país. Se eu não estou me enganada, acho que é o primeiro do mundo até, dos Rotarys. E que logo, logo vai ter o segundo, e vai ser aqui em Arapongas. Nós vamos ter o Rotary Club PCD aqui. E nós vamos conhecer toda a história do Rotary, como que é o trabalho deles, vai ser um trabalho bem legal que eles estão, para a gente conhecer, e que eles estão fazendo ali com o TEA no Rotary Club. Na sexta-feira, dia 18/6, que é o Dia do Orgulho Autista, nós vamos ter um bate-papo também muitíssimo interessante com o deputado estadual, o subtenente Everton, que está fazendo muita coisa boa para todos nós, comunidade PCD, comunidade autista, primeira infância, gestante, tá muito bacana. E no sábado, dia 19, nós vamos ter um pit stop das 9 às 11 da manhã, com uma parceria do Grupo Amar com o pessoal da clínica Cuidarte. Mas aí no decorrer da semana eu dou mais informações. Então eu vou marcar uma live aí com o Bertaço, para a gente combinar certinho, num outro dia aí, para a gente estar batendo um papo também com o pai, com o professor, um trabalho ali maravilhoso que ele faz com as crianças. E aí, quero desejar a todos uma ótima semana, e amanhã tem mais. Um grande beijo, obrigada por estar aqui com a gente. Até mais. Obrigada, gente. Boa noite.